Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Nós vamos estar falando a respeito do reino Monera. Vamos lembrar que a semana passada estávamos falando um pouquinho da característica de todos os 5 reinos e a partir dessa semana nós vamos estar aprofundando mais um pouco a respeito dos representantes, das características desses organismos de cada reino, tá? Então, hoje nós vamos estar falando a respeito do reino Monera, que são representados pelas bactérias, arqueias e cianobactérias. Lembrando, pessoal, que as cianobactérias há um tempo atrás, então se vocês pegarem um livro um pouco antigo, vocês não vão encontrar a cianobactéria no reino Monera. Elas eram classificadas lá no grupo das algas, tá? Por eles serem um organismo que são capazes de realizar fotossíntese, né? Antigamente elas eram classificadas como algas azuis. Mas numa nova classificação, por elas possuírem célula procariótica e algumas características dos procariontes, né? Do reino Monera, foi colocado aí, então, elas foram colocadas nesse grupo, tá? São organismos autotróficos e heterotróficos. Só lembrando, organismos autotróficos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, né? E os heterotróficos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, eles precisam de outro organismo para poder sobreviver. São organismos unicelulares, ou seja, possuem uma célula, apenas uma célula, e organismos procariontes, que possuem células procarióticas. Nesse caso, as células procarióticas, só relembrando, são aquelas células mais simples, em que o DNA está disperso no citoplasma e elas não possuem organelas membranosas, ou seja, né, não possuem aquelas estruturas que a célula eucariótica tem, ou seja, que aquelas células que nós, organismos eucariontes, possuímos, que no caso seria mitocôndria, retículo endoplasmático, né? Também tem aí o caso do retículo endoplasmático. Então, isso são chamados de organelas. E as células procarióticas, esses organismos não possuem essas estruturas que eu acabei de citar, dentre outras também, tá, gente? Aqui nós temos algumas micrografias, né? Que são imagens feitas em microscópio. Então, as bactérias, as arqueias e as cianobactérias são organismos que são muito minúsculos. Então, podem ser observadas somente através do microscópio. Então, nós temos aqui uma micrografia de uma bactéria, nós temos aqui micrografia de arqueias, né? Na verdade, nós temos aqui várias bactérias do formato coco, que vocês mais adiante vão saber que existem bactérias que têm formatos diferentes, tá? Então, esse é um formato coco. Nós temos aqui as arqueias, né? As arqueias, elas são organismos que podem sobreviver em locais inóspitos, né? Difíceis aí de existirem outros seres, mas elas estão presentes em ambientes extremos, né? Eu já tinha dito na aula anterior, ou seja, geleiras, geysers, né? Locais muito quentes, muito frios, são locais onde nós podemos encontrar as arqueias, né? As cianobactérias, que são organismos que são capazes de realizar fotossíntese, como eu disse para vocês, elas estavam no grupo das algas, mas por terem aí algumas características que são parecidas com esse grupo, né? Muito semelhantes, característica muito semelhante à característica desse grupo, então elas foram reclassificadas no reino Monera. Então agora nós vamos falar um pouquinho especificamente das bactérias. Então as bactérias, pessoal, elas possuem aí formatos diferentes, que nós temos aí o caso do coco, né, que está em forma de um círculo, né, o bacilo, formato de bastonete, como se fosse um bastão, né? As espiroquetas, né? Que parecem aí aqueles macarrão parafuso, né? Os espirilos e também o vibrião, que eles falam que tem formato de vírgula. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos aqui o coco,
bactéria coco que causam doenças. Vamos dar um exemplo, né? A meningite. Meningite, gonorreia, são doenças que a bactéria tem esse formato de coco, né? Bacilo tem a hanseníase, a tuberculose, a brucelose, né? Que são doenças aí também causadas por bactérias. A espiroqueta, nós temos aí o caso, né, gente, da sífilis. Sífilis, ela é causada por uma bactéria de formato espiroqueta, né? Parece um macarrão parafuso. O vibrião, nós temos uma bactéria chamada Vibrio cólera, que causa a cólera, que é uma doença que a gente se contamina por uma água, né? Suja, contaminada por essas bactérias que causam diarreias, que pode matar a pessoa dentro de 24 horas, né? E o espirilo, no momento eu não me recordo uma doença, mas existem doenças do formato espirilo também, né? Causada por bactérias de formato espirilo. Essas bactérias, gente, que eu acabei de mostrar para vocês aí, elas podem formar o chamado agrupamento, né? Que é quando essas bactérias se unem para sobreviver ao meio onde elas estão. Mas somente dois formatos conseguem fazer isso, que é o caso da bactéria coco, né? Que é aquele círculo. Quando elas se juntam em duas, elas formam o diplococo. Quando elas se juntam em várias dessa forma, parece um colar de pérola, seriam chamados streptococcus, né? Quando elas formam tipo como se fosse um cacho de uva, ela pode ser chamada de staphylococcus, né? E quando elas se juntam em oito cocos, elas vão formar a chamada sarcina. Os bacilos também podem se juntar formando agrupamentos, né? Formando colônia, assim como as bactérias coco, né? Quando elas se juntam em duas, vão formar o diplobacilo, e quando ela forma, né, tipo aquelas linguiças toscanas, a gente chamaria elas então de streptobacilos. São os agrupamentos, as colônias, quando elas necessitam se juntar para poder sobreviver ao meio onde elas estão, tá? Então, as bactérias, como eu já tinha dito para vocês, né, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é uma célula procariótica, né, até porque as bactérias elas são unicelulares, então uma célula procariótica é uma bactéria, né, gente? Ou é uma arqueia, ou é uma cianobactéria. A diferença entre essas três vai estar, no caso, né, em alguns componentes que compõem, né, a chamada parede celular, que é essa estrutura aqui, ó, em amarelo, né, que está representada em amarelo na figura. Então, alguns organismos eles são formados por uma substância chamada peptídeo-glicano, né? Outras são formadas, né, por celulose e assim por diante, né? A composição química desse material aqui que vai torná-las diferentes uma da outra, tá? A outra característica também, pessoal, que nós podemos falar a respeito das bactérias é a importância que elas têm no meio ambiente, né? As bactérias, elas são decompositoras, elas decompõem a matéria orgânica morta. O que significa? Que elas fazem o papel de reciclagem na natureza. Então, quando uma planta, um animal, um fungo, um protozoário, ou até mesmo uma outra bactéria, né, qualquer ser vivo, ele morre, ele vai entrar por um processo chamado decomposição, em que as bactérias atuam, né, se alimentando do organismo, claro que ela se alimenta um pouco dos componentes presentes nesse organismo e libera ali no solo bastante substância que compunham esse organismo. Então, nós podemos observar aqui, né, folhas em processo de decomposição. Isso pode ocorrer, né, essa decomposição, essa reciclagem, devolver o nutriente do organismo no solo, que vai ser incorporado por um outro organismo depois, ou até mesmo pelo organismo que está fazendo o processo de decomposição, né? Então, são bactérias, e mais adiante nós vamos ver que os fungos também são capazes de fazer isso, né? Fazerem isso. E aqui nós temos um animal, né, que entra no processo, né, de putrefação, de decomposição, né?
A gente pode até observar que em locais assim no pasto, onde morre um bezerro, depois nasce um capim mais bonito do que os outros, né, naquele local. Por quê? Porque o capim acabou incorporando a substância lançada no solo por bactérias e fungos que fizeram esse processo de decomposição, né? Então, esse processo é importantíssimo, porque se não houvesse decomposição, os seres vivos só iam retirando do solo cada vez mais e depois ia chegar um momento que não teria como ele incorporar mais nada, porque não seria devolvido nada para o solo para poder eles incorporar. Então, é como se fosse um ciclo. O organismo nasce, incorpora, depois esse organismo morre e os organismos decompositores pegam aquela substância que está naquele organismo morto e devolve para o solo para ser incorporado novamente, tá, pessoal? A outra importância das bactérias é que elas podem aí ser utilizadas para a fabricação de alimentos, né? As bactérias presentes no leite, né, presente num suco de uva ou num suco de maçã, pode fazer um processo chamado fermentação, que é se alimentar do açúcar presente ali no leite, né? Então, vamos falar específico das bactérias do leite, né? Elas se alimentam da lactose, que é o açúcar do leite, e devolve naquele leite ali o chamado ácido lático. Esse ácido lático, né, é um ácido produzido pela bactéria que se alimentou, né, da lactose e devolveu esse ácido, né? Então, por isso que o iogurte, né, o queijo, ele tem aquele sabor, né, específico, um sabor assim ácido. A mesma coisa é a questão do vinagre, né, que é o ácido acético. Então, quando você faz um suco ali de uva, que é o processo, vai ocorrer um processo de fermentação, bactérias vão se alimentar da chamada glicose, né, da chamada frutose presente naquele suco. Então, vai transformar aquele suco em uma substância muito ácida, que é o chamado ácido acético, que é o vinagre que a gente utiliza, né? Então, queijo, iogurte, manteiga, nós temos o caso aí também de vinagre, são todos alimentos produzidos aí pela utilização da bactéria, né? A gente sabe que tem alguns, o Yakult, por exemplo, tem algumas marcas aí de iogurte que tá lá, né? Contém lactobacilos, são bactérias, né, que estão presentes na nossa flora intestinal também, porque as bactérias, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactéria no nosso organismo do que célula. Nós temos cerca de 10 vezes mais, nós temos aproximadamente aí 75 trilhões de células, né? Aproximadamente 75 trilhões. Nós temos 10 vezes mais isso de bactérias. Bactérias que compõem todo o nosso sistema digestório, desde a boca, passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Então, nós temos aí bactérias que compõem o nosso intestino. Inclusive, gente, tem algumas substâncias que só são extraídas do alimento, algumas vitaminas que só são extraídas do alimento se a bactéria lá no intestino delgado for capaz de quebrar esse alimento para poder, né, absorver e acaba, quando ela quebra esse alimento, ela absorve um pouco, mas acaba sobrando um pouco para a gente, que a gente acaba incorporando também. Então, as bactérias, elas são importantes à nossa saúde. Se nós não tivéssemos essa bactéria no intestino, né, nós teríamos sérios problemas aí para evacuar, né, ou seja, para liberar os alimentos que não foram digeridos. Existem aí também algumas doenças causadas por bactérias. Claro que não é só isso que eu estou colocando aqui para vocês. Existem aí várias, mas essas são as principais, né? A cólera, que a gente se contamina através de alimento ou água com o víbrio cólera, né, que eu tinha dito para vocês.
e ela causa desidratação. Nós temos também aí a meningite bacteriana. Por que eu coloquei meningite bacteriana? Porque existe a meningite viral também, causada por um vírus. Essa meningite bacteriana é altamente infecciosa, tá, gente? Ela ataca um órgão do nosso organismo chamado meninge, que é como se fosse uma película que envolve o nosso cérebro e envolve, né, todo o nosso encéfalo, que é o cérebro e outros órgãos presentes dentro da nossa caixa craniana, como também envolve aí a nossa coluna vertebral internamente, tá? A pneumonia bacteriana também, ela é causada, porque existem pneumonia viral ou pneumonia causada por fungos, mas tem a pneumonia bacteriana, que é causada por bactérias e que pode levar principalmente crianças à morte, né? A leptospirose, que é uma doença transmitida por rato, né? A urina do rato, as fezes do rato. A febre maculosa, que é uma doença transmitida por um carrapato chamado carrapato estrela. Ele está presente tanto no cavalo quanto na capivara. A hanseníase, que é a mesma lepra, lembra lá dos leprosos da Bíblia, né, que eles eram excluídos? Então, a hanseníase, ela é uma doença bacteriana também, que é a mesma lepra. A tuberculose, que é uma bactéria também que ataca os nossos pulmões, né? A cárie dentária, que causa aí algumas danificações nos nossos dentes, né? A sífilis, que é uma doença, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, ela é transmitida por relação sexual, a gonorreia também é transmitida por relações sexuais. A brucelose é uma doença que ataca os bovinos, né, causando prejuízo aí, as vacas não conseguem pegar a cria, como se diz, né, não consegue engravidar, né, não consegue gerar um feto, gerar um bezerro. E a tifo também atacam os bovinos, tá? O botulismo, gente, ele acaba proliferando principalmente em latas de alimentos de derivados de carne, tá? Então, se vocês chegarem num supermercado e encontrarem aí alguma lata estufada, jamais se alimente daquele alimento e, se possível, leve até o gerente e fala: olha, essa lata está estufada, provavelmente ela está com bactéria. E o botulismo, ela tem uma toxina, a bactéria produz uma toxina que paralisa os nossos pulmões e a gente morre praticamente asfixiado, né? Porque ela paralisa os músculos dos pulmões. E o tétano, vocês sabem que a gente acaba se contaminando, né? Ele ataca o nosso sistema nervoso e a gente se contamina quando a gente perfura o pé com prego, ou com caco de vidro, ou com qualquer objeto perfuro-cortante, né? Que perfura a nossa pele, e naquele objeto ele está contaminado ali pela bactéria e que cai na nossa corrente sanguínea e acaba levando o nosso organismo, se a gente não correr o mais rápido possível, à morte. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Valeu?